E a propósito de poder existir dívida escondida nos municípios em Espanha e também sobre estes protestos, está em estúdio Francisco Contreras, secretário-geral da Câmara de Comércio Luso-Espanhola. Muito obrigada pela sua presença aqui em estúdio na edição do Meio-Dia. Francisco Contreras, é de facto possível que haja esta dívida escondida em alguns municípios em Espanha, como já foi descoberta na Catalunha? Pois, o próprio sistema de distribuição autonómico espanhol permite que as contas, pelas suas autonomias, permite que aconteçam estes casos. Digamos que é um dos grandes problemas da economia espanhola, realmente é os déficits das comunidades autónomas, não é? Juntamente com o desemprego. Digamos, são os dois grandes problemas neste momento da economia espanhola, porque o resto dos itens da economia estão a melhorar bastante, não é? Mas como é que é possível que exista dívida escondida que não tenha sido... A dívida não é que esteja escondida. O que há é, enfim, a Espanha teve um grande crescimento, não é, nos últimos anos, e, portanto, em gasto público foi bastante afetada. Portanto, não há escondido. O que há é, enfim, comunidades que, pelo seu desenvolvimento... Mas há aqui várias entidades a dizer que, de facto, há dívida escondida. Por exemplo, há vários economistas e políticos a dizer. Também o vice-presidente do Círculo de Empresários em Espanha diz que é habitual as autarquias fazerem negócios paralelos que não são logo declarados. Claro, isso tem a ver com o que eu informei, portanto, a própria autonomia, não é, fiscal e autonomia financeira permite esse tipo de operações, não é? Mas, digamos, como digo, a economia espanhola está em crescimento, não é? Portanto, temos os últimos números que acabaram de ser publicados da economia espanhola e há um crescimento em todos os itens, tirando esses dois, digamos, o déficit das contas públicas, autonómicas e o desemprego. O resto dos índices são muito positivos, há um crescimento da economia espanhola. Portanto, isso Mas embora seja naturalmente positivo que a economia espanhola esteja em crescimento, se o déficit de facto disparar, uma coisa pode não compensar a outra. Claro, mas parece que sim, está a compensar, portanto há aí os números não são a esse nível, não é? Portanto não há o risco, a dívida pública pode ser compensada com o crescimento da economia espanhola. Está a acontecer neste momento. As últimas notícias que chegaram do Ministério da Economia são muito positivas, não é? Portanto, há um crescimento da economia espanhola que consegue combater, portanto, os tais déficits e fazer frente ao desemprego. Não é? Esses são, de facto, números oficiais, mas o que é certo é que, de forma não oficial, têm sido descobertas situações que podem vir a ser reveladas agora com estas eleições regionais. Pois, exatamente. Eu penso que vai mais por aí. Portanto, está-se a utilizar, enfim, algumas situações pontuais, não é? Como armas de arremesso, não é? Em campanha eleitoral. Mas, digamos, portanto, acha que esta é uma questão política que e que não deverá ser real? E que não é real. É real porque existe déficit em várias comunidades autónomas, mas está a ser utilizada nesta campanha como armas de arremesso. Não é? Portanto, na sua opinião, são rumores políticos e sem fundamento? Sem dúvida. E de que forma é que isso pode prejudicar o resultado das eleições regionais este fim de semana? Vai prejudicar nos dois sentidos. O que se sabe é que nas próximas eleições, portanto, o Partido Socialista vai ser bastante penalizado, não é? Porque, pelas últimas sondagens, irá haver um decréscimo enorme do Partido Socialista, inclusive em algumas regiões que eram históricas do Partido Socialista, como era, por exemplo, a alcaldia de Barcelona, não é? Ou mesmo a Andaluzia. Portanto, o que vai haver, por razões de desgaste, não é? E a própria conjuntura internacional também penalizou bastante o governo espanhol. Mas dá para ter visto pelos analistas como alguém que demorou muito a reagir à crise. Acha que esse foi o principal fator penalizador perante o eleitorado? Também, foi um dos fatores. Foi um dos fatores, a falta de... Mas é muito difícil também em situações, conjunturas internacionais tão difíceis, não é? Que o governo, não só o governo espanhol, como os governos europeus, tenham dado uma resposta à altura, não é? Mas, como digo, os últimos números apontam para uma recuperação importante da economia espanhola. Portanto, há aí um ponto que é positivo e que consegue compensar todas as más notícias que nos chegam de Espanha. É certo que Espanha conseguiu reduzir o déficit de 11% em 2009 para 9,3% em 2010, graças sobretudo aos cortes na despesa do Estado, na administração central. E esse terá sido certamente, o pacote da austeridade, mais do lado da despesa do que da receita, terá sido certamente um dos motivos que ajudou a afastar Espanha dos rumores de ter de pedir ajuda externa. Mas o que também é certo é que a despesa a nível local, a nível regional, representa quase metade
da dívida total tem um peso, de acordo com dados oficiais, de 1,7% do PIB, mas dizem as estimativas pode chegar a 3,3%. Acha que esta autonomia pode estar, de facto, a prejudicar as contas públicas e que deveria haver aqui um maior controlo? Pois, sem dúvida. Portanto, é o tal problema, um dos grandes problemas, o déficit das contas públicas dos governos autónomos, mas pela própria, enfim, arquitetura espanhola, é difícil que o Governo Central consiga, não é, controlar essas contas autonómicas. É difícil legalmente? É difícil legalmente porque há autonomia, não é, nas comunidades autónomas para fazerem a gestão das suas contas. Mas não há auditorias? Há auditorias, mas há agora problemas de formatos e de apresentação de contas ao Governo Central, que é uma questão que se está agora a colocar. Não é? E qual é que é esse problema de formato? De formato, digamos, não é um formato. Há várias formas de contabilizar o déficit, não é? O superávit, e há aí um problema entre o Governo Central e as comunidades autónomas, especialmente agora com a Catalunha, e é uma questão que a própria arquitetura administrativa espanhola permite. Mas esse problema que está a mencionar ao nível da contabilidade pode fazer com que as contas não sejam aquelas que estão a ser apresentadas à Administração Central? Não, as contas são. Agora, a forma de apresentá-las é que pode ter vários formatos, não é? Mas digamos que é uma questão, é uma discussão que está agora em cima da mesa, digamos, entre alguns governos autónomos e o Governo Central, não é? Estas manifestações que têm decorrido em Madrid e que se estão a espalhar a várias cidades, não só de Espanha, mas também ameaçam espalhar-se a cidades europeias, o chamado movimento 15 de maio, acha que terá algum impacto também no resultado das regionais este fim de semana? Eu penso que não. Isto é um fenómeno, digamos, que põe em evidência a força das redes sociais, não é? Digamos que pelo número de participantes e o perfil dos participantes não parece que tenha qualquer... Qual é que é o perfil? São jovens, não é? Portanto, são os utilizadores das redes sociais, jovens com algumas inquietações que têm todo o sentido, digamos, enfim, é um sinal, mas não me parece que tenha qualquer repercussão, não é? Mas o que parece é que aqui em Lisboa também começou por ser um protesto invocado nas redes sociais, um protesto da chamada geração Arrasca, de jovens, exato, que acabou por se tornar de muito maior dimensão. Pois, mas depois não repercute nas eleições, não é? A decisão do voto, penso que não se define através deste tipo de Mas em termos de contestação social terá certamente algum impacto. Isso sim, é um sinal. É um sinal e que os políticos devem estar atentos, não é? Justamente a propósito destas manifestações do movimento 15 de maio, está residente em Madrid, um português, Gonçalo Cardoso, que entra agora em direto nesta edição do Meio-Dia ao Telefone. Gonçalo, boa tarde. Bom dia. Como é que está o ambiente na Praça do Sol em Madrid? Marta, realmente o ambiente aqui é o que se pode considerar, e o que eu penso que se pode considerar de caótico. Esta Praça del Sol é aqui, considera-se como um centro de Madrid, e é onde estão a maior parte dos restaurantes, a maior parte da vida noturna e mesmo eu penso que é a parte mais histórica de Madrid. E o que se nota é uma quantidade de manifestantes, uma coisa louca. Nota-se que eles estão a acampar, é muito difícil entrar, por exemplo, no metro. Mas há outra coisa também que é interessante, é que para mim isto é uma manifestação pacífica. Vê-se muita polícia e vê-se que a qualquer momento eles podem entrar ali e controlar, mas penso que não vão fazer porque é uma manifestação pacífica. E que o que se nota é que as pessoas existem muitas pessoas, mas cantam, falam, emitem discursos. E outra coisa que eu penso que é bastante interessante é que não é só uma nacionalidade, são diferentes nacionalidades. Aliás, até há portugueses lá, há brasileiros, há venezuelanos e italianos. Ou seja, isto faz-me lembrar um pouco os nossos protestos aqui do movimento Geração Arrasca, mas aqui é uma escala muito maior. Isto parece que realmente é quase uma mudança global que já passou a fronteira de Espanha. Gonçalo, é possível quantificar quantos serão as pessoas que estão em protesto na Praça do Sol? Marta, eu acho que são milhares de pessoas. Eu aliás, ontem passei pelo Sol, até para tentar ir jantar, é quase dificílimo. E vê-se milhares e milhares e milhares de pessoas. É uma escala louca. Daquilo que se fala aí em Madrid e em Espanha, de alguma forma, parece-lhe que estes protestos podem influenciar as eleições deste fim de semana? Marta, eu penso que não, por uma razão muito simples. É que
existem tantas propostas e isto que na verdade, isto não existe uma proposta única. Primeiro, isto é quase uma crise ética, que é o que se está aqui a passar e o que está a pretender é que se acabe com esta crise ética. Mas é difícil existir consentimento entre todas estas propostas. São demasiados projetos sociais, são projetos distintos que normalmente têm, obviamente, carga para o Estado. E eu penso que a falta de consentimento, de consenso, origina com que isto não tenha grande repercussão. É mais social do que propriamente vai ter uma repercussão nas política. Eleições. Política. E como é que é vista pelos espanhóis a possibilidade do país ter de pedir ajuda externa? Marta, isso é que eu penso que é a questão mais complicada. Eu trabalho aqui num banco, estou até na parte de corporate, e nós aqui, pelo menos na parte de quando foi a ajuda externa a Portugal, os espanhóis, e aqui sentia sobretudo aqui, que estavam muito apreensivos. Primeiro com Portugal, porque obviamente até aqui no banco há uma grande exposição a Portugal, e sobretudo também o facto de isso poder contaminar a Espanha. E isso sim aparenta com que as pessoas estejam bastante mais receosas. Outra coisa que pode acontecer e que se vê muito é que sempre que sai aqui uma notícia para Portugal, os espanhóis leem as notícias e, por exemplo, no outro dia Merkel falou acerca daqui da redução e falou-se logo disso também. Ou seja, parece que estão muito unidos com o que está a passar em Portugal e partilham também dos mesmos receios. Gonçalo Cardoso, muito obrigada pela sua participação nesta edição do Meio-Dia. Gonçalo Cardoso, um português residente que trabalha em Espanha num banco, como acabámos de ouvir, a dar conta do sentimento que se vive com estas manifestações do movimento 15 de Maio. Francisco Contreras, ouvimos aqui também um português em Espanha dizer que acredita também que não terá grande impacto, estas manifestações, grande impacto eleitoral, mas sim impacto social. Por outro lado, a ajuda externa já é uma questão que preocupa muito os espanhóis. É também esse sentimento que vocês têm aqui na Câmara de Comércio Luso-Espanhola? Estão preocupados com essa possibilidade? Já estivemos mais. Penso que em Espanha já houve mais essa preocupação, principalmente quando foi do resgate a Portugal. Neste momento, penso que pela evolução da economia espanhola esse risco não é tão grande, não é? Portanto, está-se a esbater, digamos, essa preocupação. E acha que essa possibilidade estará definitivamente afastada? Se a economia espanhola continuar a crescer como está a crescer, a ritmos de 0,8%, 1%, não é? Numa conjuntura difícil como a atual, portanto, isso não tem sentido dentro de uns meses, não é? Realmente. E de que forma é que a ajuda externa a Portugal tem prejudicado a economia espanhola? Pela exposição, por exemplo, dos bancos ou por empresas espanholas a trabalhar em Portugal? Eu penso que de Espanha se vê, enfim, como um fator muito positivo a ajuda do FMI, do Banco Central Europeu, à economia portuguesa. Portanto, isso veio trazer liquidez ao mercado e, portanto, toda a exposição da empresa espanhola, como sabem, é muito importante, e da banca espanhola em Portugal, portanto, veio dar alguma confiança. Não é? Dar um novo alívio. Exatamente. Francisco Contreras, mais uma vez, muito obrigada pela sua colaboração nesta edição do Meio-Dia do ETV.